Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lena Moroni, de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Também um alô especial para Terezinha Passos, de São Paulo, capital. Hilda Pereira, de Mauá, em São Paulo. Maria de Jesus pede orações pela filha Dácia, também por Sanfler, Farley, Jonatas, Murilo, Vinícius e Josenildo. Um alô especial para a Vânia, lá de Manaus, em Amazonas. Ela pede por sua vida espiritual, por sua saúde, e também pede pela saúde do seu marido e pela decisão que ele tomou de se batizar. Louvado seja o teu nome, Pai. Um alô especial também para o Osnar Souza e família. Ele pede orações por eles, para que Deus esteja fortalecendo-os cada vez mais. Agradecemos a todos, sempre mandaremos alô e iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Queremos, ó Pai, pedir que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoes Lena Moroni e família, fortalecendo-os e também confortando pela perda que tiveram recentemente da mãe da Lena Moroni. Abençoe Osnar Souza e família, também Terezinha Passos e família, Hilda Pereira e família, também Maria de Jesus. Abençoe a filha Dácia, também Sanfler, Farley, Jonatas, Maurício e também Vinícius e Josenildo. Queres abençoar a Vânia na sua vida espiritual, sua saúde, e também o marido da Vânia, na saúde dele e a decisão que ele tomou de descer as águas, que ele seja fortalecido por Ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós falamos sobre o que é a verdade. Pilatos perguntou, não esperou a resposta, ele estava preocupado em se manter como governador lá da Judéia, e ele então se voltou para a multidão que estava querendo que Jesus fosse crucificado. Ele estava tentando convencer o povo a libertar Jesus, mas ele não teve êxito em sua tentativa. Por quê? Primeiro, que ele estava querendo fazer a vontade do povo, não estava querendo fazer o que era correto. Ele disse que não via crime nenhum em Jesus, então por que ele condenou e entregou Jesus para ser morto? Ele lavou as mãos, mas isso não quis dizer que ele estava isento. Ele foi culpado do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, os líderes judaicos, eles só tinham uma coisa em mente: que Jesus fosse morto. Era o que eles queriam. Desde quando Jesus começou o ministério deles, eles quiseram tirar a vida de Jesus, mas ainda não havia chegado a hora. A hora foi exatamente agora, quando ele estava sendo julgado ali, porque estava se cumprindo a profecia lá de Daniel capítulo 9, que na metade da última semana, daquelas 70 que foi dada ao povo judeu para que aceitassem Jesus, na metade daquela última semana, Jesus seria morto, o cordeiro, o sacrifício seria tirado. E Jesus então, ele se entregou para morrer. Agora, quando nós lemos aqui em João, no capítulo 18, a partir do verso 38, é a pergunta que Pilatos fez, né? Que é a verdade? Continuando então, nos diz aqui a palavra de Deus: depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos
saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Eu li João capítulo 18, do verso 38 até o capítulo 19, verso 5. Eis aqui o homem. Vejam, Pilatos perdeu uma grande oportunidade de soltar Jesus, mas ele estava preocupado com a sua posição, com o seu status. E às vezes, irmãos, nós conhecemos também a verdade, nós sabemos o que é a verdade e nós não praticamos a verdade para nós não perdermos o nosso status, para nós não perdermos a nossa posição social, para nós não perdermos amigos, não perdermos familiares. Mas Jesus mesmo disse que aquele que não deixar pai e mãe, não deixar as coisas que prendem a este mundo, não é digno de segui-lo. Então muitas pessoas se dizem cristãs, mas estão presas às coisas materiais, estão presos à família, estão presos a emprego, estão presos a status. E se nós não abrirmos mão dessas coisas por amor a Jesus, nós não somos dignos dele, disse Jesus. E Pilatos, ele então ordenou para que açoitassem a Jesus. E aí o que fizeram? Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles colocaram um manto vermelho para zombar dele, para dizer que ele era o rei, como os reis naquela época usavam adornos e vestimentas que chamavam a atenção. Então eles fizeram isso também para zombar de Jesus. Por quê? Porque ele era o rei dos judeus e é o nosso rei hoje, o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Mas Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado, cuspiram em Jesus, bateram no rosto de Jesus e com um caniço batiam na cabeça, naquela coroa de espinhos para entrar na cabeça de Jesus. E Jesus sofreu tudo isso calado por amor a mim e a você. E nós não queremos seguir a verdade. Nós achamos que a maioria está certa, não é mais necessário hoje nós obedecermos toda a palavra de Deus, nós seguirmos o que está escrito. Não, isso foi para o povo judeu, isso aí foi no Antigo Testamento. Hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, nós estamos vivendo a modernidade e inclusive, vocês todos sabem, está sendo escrita uma nova Bíblia. Estão tirando coisas que eles julgam desnecessárias na Bíblia e deixando somente aquilo que agrada a eles, que vai ao encontro daquilo que eles creem, que eles querem. E essa Bíblia está sendo escrita pela inteligência artificial. E a nossa Bíblia, ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não foi escrita por qualquer pessoa que achava que deveria escrever algo. Não, foi o Espírito Santo que usou pessoas, cerca de 40 pessoas foram usadas para escrever a Bíblia. E em tempos e épocas diferentes, a maioria não se conhecia. E veja que a Bíblia ela é uma harmonia, desde o Gênesis até o Apocalipse, apresentando a solução para o pecado, que é Jesus. No Antigo Testamento era simbolizado por aquele cordeiro que era sacrificado todos os dias lá no santuário, era sacrificado o cordeiro, apontando para o sacrifício que Jesus iria realizar. Mas o povo já estava fazendo esses sacrifícios de uma forma mecânica. Eles faziam só para cumprir o ritual, porque não estavam vivendo aquilo. Porque se eles estivessem vivendo aquilo que eles estavam fazendo, quando Jesus veio, eles não teriam rejeitado a Jesus, teriam aceito a Jesus e procurado viver os ensinamentos de Jesus, mas eles rejeitaram. Então hoje, muitas das vezes, nós estamos na mesma situação. Nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, mas se tornou tudo uma coisa tão formal, tão mecânica, que nós vamos à igreja e voltamos da mesma maneira, não há uma transformação, o Espírito Santo não é derramado sobre nós, nós não temos uma nova vida e dizemos que estamos aguardando Jesus,
Mas quando ouvimos falar que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós começamos a ficar com medo. Por quê? Porque são sinais que Jesus está voltando e nós não estamos em comunhão com Ele. Então o que nós precisamos fazer é aceitar a Jesus e deixar que Ele viva em nós. É nós abrirmos mão dessas coisas que estão nos prendendo a este mundo e deixa as pessoas falarem o que quiserem, mas nós temos a certeza que estamos vivendo a verdade da palavra de Deus. Pilatos, ele então, quando Jesus é levado perante a multidão, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido colocada aquela coroa de espinhos, Jesus então chega perante a multidão e Pilatos diz: eis aqui o homem. Que triste, irmãos. Mas esta é a realidade hoje também. Estamos com as nossas decisões erradas que tomamos, estamos crucificando Jesus cada dia também. Nós temos que nos voltar, irmãos, para a palavra de Deus. Nós temos que orar mais, nós temos que estudar a Bíblia mais. Nós não podemos ficar somente ouvindo. Quem não sabe ler, tudo bem, não sabe ler, mas ouve e pratica aquilo que ouve. Agora, procure saber se a pessoa que está transmitindo para você a mensagem está falando que está na palavra de Deus ou se ele está falando coisas que ele está tirando da sua própria cabeça. Pilatos, todos nós sabemos, era um governador pagão e ele queria, de todas as maneiras, livrar Jesus, mas ele queria que o povo decidisse. Só que os líderes espirituais, os sacerdotes, eles deveriam tê-lo reconhecido, mas eles desejavam que Jesus fosse crucificado. E que lições nós aprendemos disso? É o que eu acabei de falar. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o que nós temos que fazer para estar em comunhão com Deus, mas nós não praticamos isso que nós conhecemos e o que nós sabemos que devemos fazer. Então, para que nós não caiamos no mesmo erro do povo judeu daquela ocasião, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus em oração, para que o Espírito Santo nos dirija para decisões certas que nós deveremos tomar ao lado de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês, mais uma vez, que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.